Boa noite, pessoal. Retornando aqui, eu estou com o resultado do merge que eu fiz, né, com as 202 unidades de conservação, com as classes de uso do solo de 1985, correto? Então, só para relembrar vocês aqui, ó, o que, que eu fiz. Deixa eu ver aqui, série 4. Eu peguei os dados de uso e ocupação do solo, correto? De 1985. São 202 arquivos shapefile, deixa eu filtrar aqui para mostrar para vocês. Ó, 202. Eu peguei esses 202 arquivos shapefile, carreguei no meu QGIS e fiz o processo de merge, utilizando esse algoritmo aqui, correto? Aí o resultado foi isso aqui, pessoal. Foi essa camada aqui, que tem o merge das duas unidades de conservação com as classes de uso, correto? Qual que é o propósito agora? O meu propósito agora é trabalhar alguma coisinha nessa tabela aqui, nesse resultado, para daí no final eu conseguir exportar isso aqui para o meu banco. Lembrando que esse resultado aqui está salvo na memória do meu QGIS, ou seja, eu não salvei esse arquivo em lugar nenhum. Se eu fechar o projeto, eu perco esse arquivo. Só que quando eu rodo algum processo para salvar na memória, eu economizo um pouquinho de tempo. Pelo seguinte, o caminho padrão assim dos algoritmos no QGIS é o seguinte: você roda o processo, ele vai salvar um arquivo temporário na memória, e quando você define uma pasta para você salvar o resultado, por exemplo, eu quero salvar lá na minha pasta documentos. O que o QGIS faz? Ele roda esse arquivo, gera o resultado na pasta temporária, depois pega esse arquivo na pasta temporária, copia e cola lá na pasta que você definiu como destino. Ou seja, eu tenho uma perda de tempo aí, digamos assim, entre ele copiar o resultado que está na pasta temporária e colar o resultado na pasta que eu quero. Como esse processo que eu estou fazendo agora é intermediário, eu não me preocupei em salvar em diretório nenhum. Ou seja, eu vou fazer na memória mesmo, cuidando para não fechar o projeto, nada disso. E depois que eu tiver com esse dado bem bonitinho, do jeito que eu quero, aí sim eu vou publicar no banco de dados, perfeito? Então o que eu vou fazer agora, pessoal? Deixa eu só abrir meu banco de dados aqui e mostrar para vocês. Qual que é a ideia? Eu tenho lá no meu banco de dados, lembrando que ele é local, é um banco Postgres com a extensão PostGIS e ele é local. Eu tenho um esquema public. Quando eu comecei essa nova série de vídeo série 4, eu optei por criar dois novos esquemas aqui. Antes, na série 1, série 2, série 3, eu estava armazenando tudo aqui dentro, no esquema public. Ou seja, esses dados aqui, pessoal, quem tiver curiosidade, relembre lá a série 1, 2, 3 de vídeos, que eu fiz alguns trabalhos da parte de balanço de nutrientes, alguma análise considerando a distribuição das unidades de armazenamento de grãos, de produtos agrícolas também no Brasil. Então tem alguns estudos bem interessantes lá que eu fiz nas outras séries de vídeo, que geraram essas tabelas aqui, correto? Então, nesta série 4, a atual série, eu não estou trabalhando com esse esquema. Eu trabalho com esse aqui, que tem os dados de nascentes do CAR, que eu vou retomar lá para frente, porque agora eu estou focado nas unidades de conservação. Lá para frente eu vou retomar isso aqui para fazer um processo utilizando elas. E eu tenho um outro esquema que é unidades de conservação, certo? Então qual que é a minha ideia? Pegar esse resultado aqui de 1985, que tem os limites das unidades de conservação e também tem as classes de unidade de conservação, lembrando que os limites eu trouxe lá do CNUC, que é o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, e as classes em si de uso e ocupação eu trouxe do mapa biomas. Vim trabalhando elas em paralelo até chegar no momento que eu fiz a interseção entre os dois e consegui ter um resultado mesclando os dois dados, perfeito? Por hora eu tenho esse resultado aqui, que ele é referente a 1985, ou seja, eu tenho o limite das unidades de conservação aqui, 202 unidades, e dentro dela eu tenho as classes de uso e ocupação, correto? Só que antes de eu simplesmente publicar isso aqui no meu banco de dados, eu quero dar uma analisada no meu dado em si, transformar alguma coisinha ou outra. Primeira coisa, o sistema de referência desse dado aqui, ó, ele é o WGL74 e PSG 4326. No meu banco, eu trabalho em Sirgas 2000, correto? Que é o oficial brasileiro, e eu trabalho no meu banco para manter um padrão. Esse dado aqui, ele está em WGS64 porque durante a execução da série, eu tive que compatibilizar o dado do Map Biomas com os dados do CNUC. Como os dados do Map Biomas na ocasião eram 34 arquivos, e o dado do CNUC era um só, eu preferi converter o dado do CNUC para WGS64 e compatibilizar. Então esse resultado eu tenho que transformar para a Sirgas 2000
antes de publicar no banco, correto? Só que além disso, pessoal, eu quero fazer uma checagem nesse dado para ver se está tudo ok. Primeira coisa, eu vou abrir aqui novamente as propriedades. O sistema de referência ok, está compatível com o que eu vinha trabalhando até o momento. Tabela de atributos. Esse dado é para estar em UTF-8, então a tabela de atributos aqui não pode ter nenhum problema de codificação. Ou seja, aqui tem um acento Pirajuba está correto, não tem nenhum erro aqui. Cedilha está aparecendo, tio também, então não tem nenhum problema de codificação. Então até o momento está correto. Só que notem aqui, pessoal, que eu tenho muitas linhas, certo? O que eu posso fazer? E além dessas muitas linhas aqui, porque minhas classes estão quebradas, podem perceber aqui, ó, que aqui o IDUCS é 100, ou seja, a unidade de conservação é a 100 e eu tenho 333, porque quando eu fiz a interseção eu não fiz o dissolve. Mas notem que seria interessante unificar, por exemplo, essas feições aqui, já que elas pertencem à mesma unidade de conservação, unificar em uma só, beleza? E além disso eu tenho essa coluna FD que não me interessa, essa coluna que não me interessa, essa aqui me interessa, essa me interessa, e eu tenho aqui no final, que eu estava observando, pessoal, essa coluna layer, essa coluna path também não me interessa, que são colunas que foram geradas de acordo com o processo que eu fui fazendo, correto? Então, eu fiz o processo lá de recortar o raster utilizando o buffer das unidades de conservação, depois eu fiz o processo de vetorização, depois eu fiz um processo de interseção, ou seja, nesses N processos que eu fui fazendo, algumas colunas a mais foram sendo geradas. Então essas colunas a mais eu não quero, não preciso utilizar. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou trabalhar aqui no meu gerenciador de banco de dados, ele oferece essa opção aqui, ó, camada virtual. Que essa camada virtual é como se fosse um banco de dados do projeto QGIS. Ou seja, as camadas que eu adiciono no QGIS, elas aparecem aqui, ó. E eu consigo trabalhar elas como se fosse um banco de dados mesmo e fazer algumas consultas utilizando linguagem SQL. Então eu vou utilizar essa função, essa opção, para filtrar o meu dado antes de gerar uma camada para publicar no banco. Por exemplo, eu vou fazer um filtro sem selecionar essas colunas, sem selecionar essas colunas, sem selecionar essa coluna aqui. No Geometry eu posso fazer um ST Make Valid para tentar eliminar alguns problemas de topologia, posso fazer um ST Uno para tentar fazer um dissolve dos dados. Então no próximo vídeo eu vou trabalhar um pouquinho mais essa questão do banco virtual aqui do meu QGIS, que é a camada virtual, ou seja, eu com dados adicionados aqui, o QGIS gera um banco virtualizado aqui dentro do projeto, que eu consigo aplicar algumas queries SQL. Por exemplo, se eu vim aqui colocar select todos, asterisco, né, from mesclado, ele vai retornar para mim aqui todas as linhas. Olha aqui, ele voltou todas as linhas, porque aqui eu não fiz nenhum filtro mais avançado, digamos assim. Então, com essa opção aqui, eu vou fazer algumas filtragens para gerar uma camada final e daí essa camada final publicar no meu banco de dados. Tentando o quê? Reduzir essa quantidade de linhas aqui, ou seja, dissolver aqueles campos que têm a mesma classe e pertencem à mesma unidade de conservação, dissolver eles, fazer uma unificação neles para diminuir a quantidade de linhas. Também tentar eliminar alguns possíveis erros de topologia que possam ter nesse dado, beleza? Então tudo, e também aproveitar e fazer uma transformação do sistema de referência para a Sirgas 2000. Talvez fique muito pesado para eu fazer via SQL e eu preciso fazer essa transformação só na hora de salvar o arquivo. Eu vou ver isso conforme eu executar a query, beleza? Então no próximo vídeo eu já vou trazer essa edição de query e mostrar para vocês aqui. Tá bom, pessoal? Continuem ligados aí e até mais. Um abraço.